Agora, tem uma coisa bem legal da PNL, é que existem alguns pressupostos que são conectados com a psicologia humanista e que acabaram entrando na PNL como pressupostos da PNL. Esses pressupostos, na verdade, não foram criados na PNL. Na verdade, eles já existiam na psicologia humanista. A maior parte deles vem da psicologia humanista, mas eles ajudam muito as pessoas a terem uma boa relação terapêutica. E esses pressupostos, a gente pode destacar um que é bem legal, que é do mapa não é o território. O que é o tal do mapa não é o território? Na verdade, Richard Bandler e John Grinder, eles vão ter uma ideia que é bem interessante, que é a seguinte, que eu vou interagir no mundo, e ao interagir no mundo, eu vou aprender o mundo a partir dos meus sentidos. Beleza? Isso faz muito sentido. Então, eu não vejo a realidade, eu não tenho acesso à realidade. Por exemplo, aqui nesse estúdio Like a Boss, aqui do canal Noticioso. Nesse estúdio Like a Boss, eu vejo muita coisa, certo? Eu vejo muita coisa, mas eu não vejo ondas eletromagnéticas. Aqui eu tenho Wi-Fi, por exemplo, eu não vejo Wi-Fi. Muito da realidade que acontece nessa sala, eu não consigo ver. Claro que eu não consigo ver, porque eu não tenho acesso a isso. Agora, a grande sacada é que eu vou criar o meu mapa interno do mundo a partir justamente dos meus sentidos. Inclusive vai ter uma treta aí, né? Porque se os meus sentidos são falhos, como que eu posso confiar nos mapas que eu crio do mundo? Porque eu vou ter vários problemas para criar esses meus mapas da realidade. Aliás, se eu pensar essa mesa, por mais que ela pareça muito rígida, e ela é bem rígida, não vou testar se ela é rígida de verdade não, beleza? Não vou fazer isso não. Mas por mais que ela seja muito rígida, a maior parte dela é feita por espaços vazios. Lembra lá das aulas de química? O átomo, a maior parte do átomo é espaço vazio. A distância do núcleo do átomo para o elétron é gigantesca. É uma distância assim, gigantesca. Então, uma parte disso aqui é espaço vazio. Mas eu não consigo ver esse espaço vazio. Aí eu vou criando mapas da realidade que vão ser mapas, que vão ser bem limitados. Então, aquilo que eu chamo de mapa da realidade, essa representação interna, que eu vou criticar em alguns aspectos, mas não agora nesse momento, mas a princípio ela faz muito sentido, né? Porque aí eu estou criando um mapa do mundo a partir dos meus sentidos e eu vou interagir com o mundo a partir desse mapa. E é interessante que a ciência, ela nos permitiu uma expansão dos nossos sentidos. A ciência permitiu que a gente fizesse uma expansão. Como assim? A ciência permitiu que eu identificasse, por exemplo, as ondas eletromagnéticas. A ciência permitiu que eu criasse. Eu não criei nada disso não, beleza? Mas eu tô aqui pedindo sua inscrição. Tem que inscrever aqui no canal Noticioso. Toda segunda-feira às 20 horas tem nosso programa aqui, sem contar, claro, os outros programas aqui da grade. Mas a ciência criou aí os cientistas, né, um monte de equipamentos que nos permitem lidar com aquilo que é invisível. Aliás, a própria vacina, né? Espero que chegue logo essa vacina pra gente aqui. Mas essa vacina, ela lida com aquilo que é invisível. Então, os aparelhos, né? Tanto da medicina, da engenharia, da eletrônica, eles nos permitem interagir com aquilo que é invisível. Mas, a princípio, eu tô aqui, criando o meu mapa da realidade. E esse meu mapa da realidade é o que eu tenho e a partir dele que eu vou criar meus conhecimentos. Agora, a PNL vai falar o seguinte, vai ir um pouco além, que é uma coisa bem interessante. Vai falar assim, olha, a realidade externa é o território. O meu mapa da realidade, ele é interno. E ele nunca vai ser igual ao território. Por quê? Meus próprios sentidos, né? Tem uma natureza na qual eles são frágeis. E aí tem uma coisa bem interessante que é a seguinte. De acordo com a PNL,
apesar de existirem esses limites dos sentidos, existem também outros limites que vão fazer meus mapas serem mais limitados ainda. Você provavelmente já ouviu alguém falando o seguinte: homem não presta, ou mulher não presta. Por que mulher não presta? Eu tive 3 mulheres, as 3 me traíram. Não vale a pena ter relacionamento. Não acredito mais no amor. Você acredita no amor? Tem que acreditar no amor. Na verdade, essas percepções que algumas pessoas têm, homem não presta, mulher não presta, é impossível empreender no Brasil, são frases que, na verdade, vão ser generalizações de experiências. Isso é uma coisa bem interessante porque na PNL vai pegar uns conceitos que já existem na psicologia cognitiva, mas vão colocar de uma forma bem mais didática. E vão criar o chamado modelo de comunicação da PNL. E vão falar o seguinte, que na verdade existem 3 filtros. Olha só, os sentidos já são falhos, mas tem 3 filtros pelos quais aquela informação que meus sentidos pegam vão ficar mais falhas ainda. E uma delas é a generalização. A gente pega aquilo que acontece com a gente, um caso isolado, e acaba generalizando. Generaliza para todos os casos. Então, é você que está lá julgando na maquininha, julgando aquele negócio lá que vicia até, aquele negócio é pior do que cocaína. Se você está viciado na maquininha, larga esse negócio, instala League of Legends, melhor. Melhor do que a maquininha é vício do mesmo nível, né? O perigo é o mesmo, enfim, em termos de viciar. Mas pelo menos você só vai ficar ocupando a sua banda e ficar sem trabalhar, mas não vai ficar gastando dinheiro com a maquininha. Aquela maquininha, o cara ganha uma vez, ganhou. Ele vai generalizando aquela experiência. Inclusive Skinner vai falar, né, que é o reforço intermitente. É você ganhar o prêmio de vez em quando e você começa a generalizar aquela experiência falando que agora eu tô com sorte. A gente tem uma tendência de generalizar nossas experiências. E, inclusive, essa generalização é importante, né? Imagina. Eu entrei aqui no canal noticioso e aqui tem uma porta que você nunca vai ver. A não ser que você faça um tour aqui no canal noticioso, mas tem uma porta aqui. Acredita em mim. Tá acreditando em mim? Tem uma porta aqui. Tem uma porta. Eu já passei por essa porta do canal noticioso várias vezes. Já várias vezes. Mas é interessante o seguinte. Teve a primeira vez que eu passei por essa porta do canal noticioso e eu abri essa porta. É daquelas fechaduras redondinhas. Apesar de eu nunca ter aberto a porta do noticioso, eu soube como que a porta funcionava. Eu não vi aquela porta com aquela fechadurazinha redondinha, que é tão comum nas nossas casas, e pensei, poxa vida, nunca vi essa porta na vida, não sei abrir. Você, todo dia aí, você vê portas que você nunca viu na vida, com variações nas fechaduras, às vezes é até a mesma fechadura, o mesmo... Como que chama aquele negócio do... Maçaneta! Maçaneta. Produção não precisou ajudar não, porque eu lembrei o nome. Maçaneta. Fechadura é onde coloca a chave, né? Mas enfim, você vai saber onde coloca a fechadura, a chave na fechadura. Você vai saber, a maçaneta tem redondinha, tem a maçaneta que é quadrada. E você consegue, mesmo que você nunca tenha visto uma maçaneta quadrada, se você vê uma maçaneta quadrada, numa porta que você nunca viu na vida, você sabe abrir. E você sabe abrir porque essa capacidade de generalização que a gente tem, ela é útil, a gente precisa dela para a gente poder aprender, para a gente poder viver. O problema é que a gente começa a generalizar também. A gente começa a generalizar nossas experiências. Então, a pessoa vai mal no vestibular, é porque eu sou burro, não vou passar nunca mais. Então, a generalização é um dos filtros que vão fazer acontecer aquela questão do mapa não ser o território. Do mapa que eu tenho, o mapa que eu tenho lá, na verdade, da realidade, o meu mapa interno, a minha percepção, que já é falha, né, a partir dos sentidos, ela também está sujeita a generalizações. E além da generalização, que é o filtro que eu falei agora, também temos as eliminações e as distorções. Tanto eliminações quanto distorções, elas vão surgir na nossa criação de mapa devido a problemas envolvendo a nossa memória. Na verdade, nossa memória é muito mais falha do que a gente às vezes imagina. Porque, na verdade, não existe uma fita de vídeo na nossa memória.
Tem gente que acha, né, que lembrar é pegar uma fita, né, de vídeo, colocar, voltar. Hoje não fala mais fita de vídeo, né? VHS, ninguém sabe. Ninguém sabe o que é pagar multa na locadora por não ter rebobinado uma fita. Mas vamos supor que lembrar é baixar um download, é pegar um arquivo. As pessoas acham que é isso. Inclusive tem tanta metáfora, né, do cérebro com o computador. A pessoa acha que lembrar de alguma coisa é pegar uma fita de vídeo. Não, fita de vídeo não, um arquivo. É pegar o arquivo na pasta lá. Novembro de 2002. Dia 10, às 4 da tarde. Já tem aquele arquivo e pega. Não, isso não existe. Na verdade, a nossa memória ela é reconstruída a partir de fragmentos. Então a gente não tem realmente um acervo fidedigno, né, daquilo que está acontecendo. Não existe esse acervo do que aconteceu. A gente tem fragmentos e a gente constrói uma representação a partir desses fragmentos. Inclusive tem um grande paradoxo que é o seguinte: para a gente se lembrar de alguma coisa, a gente tem que repetir. O problema é que quanto mais eu repito uma informação, mais contaminada ela fica. Porque toda vez que eu repito para eu lembrar e guardar, eu reescrevo a informação. Então a memória, ela também é alterada a cada repetição. Então nossa memória, de forma bem resumida, ela é muito frágil. E ela acaba levando a dois elementos aí de filtros. Já falei da generalização. Mas a memória que vai ser responsável pelos outros dois filtros, que é eliminação e o outro que é a distorção. O que é eliminação? Eliminação é simplesmente o fato de eu esquecer experiências que já aconteceram comigo. Então, por exemplo, já viram que às vezes tem uns vovôs, umas vovós, que tem às vezes 70, 80, 90 anos de idade, e hoje são super bonzinhos. Nossa, adoro os netos, dão tudo pro neto. Mas quando era jovem, era o capeta com os filhos. Acorrentava exagerado, mas batia, espancava os filhos, batia com cabo de vassoura, só que com os netos, não sei o quê. E depois fala, nunca bati nos filhos. Porque, na verdade, a nossa memória é frágil e a gente tem uma tendência de romantizar nossas experiências do passado. A gente vai ter uma tendência de romantizar nossas experiências do passado o tempo todo. E ao romantizar nossas experiências do passado, a gente acaba alterando as nossas memórias, a gente elimina experiências. Então, parte do mapa que eu tenho do mundo também vai ter a ver com essa romantização que eu faço do meu passado. Eu esquecer, por exemplo, a mulher que fala que homem não presta, é esquecer todos os relacionamentos que deram certo com homens e que deu tudo certo, não teve traição nem nada. A nossa memória acaba sendo seletiva na hora da gente criar a nossa percepção, o nosso mapa. E além disso, né, ao mesmo tempo que a nossa memória é degradada e a gente elimina informações, na hora de criar o nosso mapa, existe um outro problema que é o spamnésico. Porque eu estou falando de memória o tempo todo, mas falando das informações que a gente guarda, memória de longo prazo, tudo mais. Só que, se eu penso no spamnésico, né, você provavelmente ouviu falar do número mágico 7 mais ou menos 2, que é o tanto que a gente guarda na nossa memória de informações simultâneas, sem ter memorizado. Então você consegue guardar um telefone, por exemplo. A gente consegue guardar até 7 blocos de informação, mais ou menos 2. Essa limitação da nossa memória operacional, que é tipo a memória RAM do computador, essa limitação da nossa memória operacional, ela acaba levando a gente a ignorar o que acontece. Então, além da transitoriedade, ou seja, além da nossa memória ser falha e a gente esquecer, o simples fato de eu não conseguir prestar atenção em muita coisa vai fazer também eu eliminar vários elementos da experiência. Por isso que eles colocaram aí o elemento da eliminação. Mas além da generalização, que eu já falei, a eliminação, tem o último, que é a distorção, que a gente vai também usar para criar nossos mapas da realidade. E eu vou falar ainda por que o mapa não é o território é um conceito tão importante na PNL e na terapia de forma geral. Mas a distorção vai falar acerca de um fenômeno de memória bem interessante,
que é a chamada atribuição equivocada, que é o seguinte: eu pego elementos de memórias distintas e crio memórias que são metade reais, metade inventadas ou metade fragmento de outra memória. Como que funciona mais ou menos isso, né? Já teve aquela experiência de você ter visto um livro seu, que estava buscando, você tinha certeza que estava na mesa da sala de jantar da sua casa. Você tinha certeza que estava na mesa. E você foi lá, o livro não estava. Aí você descobre que, na verdade, era na mesa da casa da sua namorada ou na mesa da casa do seu namorado. Isso chama atribuição equivocada. A gente pega elementos de memória, códigos de memória que são diferentes e cria uma memória nova, que tem elementos reais e elementos que são de outras lembranças diferentes. E essa atribuição equivocada vai fazer a gente também criar experiências que não são 100% reais e que nossos mapas da realidade não vão ser 100% reais. Mas não é só atribuição equivocada, a gente também tem um último fenômeno que faz a gente ter mapas da realidade distintos, que são as chamadas memórias falsas. Quando a gente fala de memória falsa, claro, se eu pensar que toda memória minha é reconstruída, então nenhuma memória é 100%, beleza. Nenhuma memória é 100%. Mas quando eu falo de memória falsa, eu estou falando principalmente daquelas memórias que não tem nada a ver com o que aconteceu de verdade. E isso acaba acontecendo por conta desse processo de reconstrução da memória. Então, muitas das distorções, muitas das lembranças que a gente tem, ou foram alteradas, ou foram romantizadas, foram distorcidas, às vezes totalmente, 100%, são todas falsas. E aí, então, a gente vai ter os nossos sentidos que são falhos na hora de criar os nossos mapas da realidade. A gente vai ter os nossos sentidos que são falhos, a gente vai ter os filtros de eliminação, distorção e generalização. E aí, a partir disso, cada pessoa vai ter um mapa da realidade que vai ser totalmente diferente.